A medicina nuclear é uma técnica que diagnostica e trata uma variedade de patologias através da investigação das funções dos órgãos, tecidos e ossos. Os exames são realizados através da cintilografia, que são métodos de imagens não invasivos obtidos após a administração de pequenas doses radioativas por via intravenosa, via oral ou inalatória, de acordo com a indicação do médico assistente. Diferente das técnicas de imagem convencionais, como a radiografia, tomografia computadorizada, ultrassom ou a ressonância magnética, a medicina nuclear ela se foca na análise funcional de órgãos e não em suas imagens. Alexandre Appel esteve no serviço de medicina nuclear do Mãe de Deus Center, um centro de excelência em diagnóstico em Porto Alegre. Estamos no Mãe de Deus Center. Saúde no Jornal do Consumidor, sempre tem o apoio de Mãe de Deus Center, sua saúde num só lugar, aqui na Soledade, com Carlos Gomes. Nós vamos entrevistar uma simpatia de doutor Eduardo Herz Berchevsky, ele que é da medicina nuclear aqui do Mãe de Deus Center. Qual é a tua formação? Qual é a formação de um médico que atua com medicina nuclear? Como qualquer outro médico, faz a formação em medicina e no Brasil, diferente de alguns outros países, a formação em medicina nuclear ela é direta, ela é em separado da radiologia. Então, terminando a medicina, a pessoa ingressa num centro formador de medicina nuclear e passa ali 3 anos, às vezes até um pouco mais, e depois presta uma prova do título de especialista da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e finalmente se titula. Essa é a formação do médico nuclear. Muito bem, nós estamos aqui no 7º andar na Torre A do Mãe de Deus Center, onde funciona a medicina nuclear. Que exames vocês fazem aqui? Quais são os diagnósticos que vocês conseguem entregar para os seus colegas médicos e para os pacientes? Bom, os exames de medicina nuclear são conhecidos como cintilografias. As cintilografias são exames de imagem, diferente dos exames da radiologia geral, que em geral estudam as estruturas dos órgãos. A cintilografia ela estuda os órgãos através do funcionamento dos órgãos, estuda as doenças não através do formato que eventualmente uma área tumoral pode ter, e sim do funcionamento dessa área tumoral. A cintilografia sempre tem, antes da realização das imagens, a administração de um produto chamado radiofármaco. Geralmente, o produto é administrado de maneira injetável endovenosamente e alguns minutos, às vezes algumas horas depois, são realizadas as imagens, que só são possíveis de serem vistas pela concentração daquele radiofármaco injetado em determinada área do teu interesse. E para cada cintilografia tu tem um radiofármaco diferente a ser injetado. Quais são as principais cintilografias? Eu já fiz uma, fiz cintilografia óssea. Quais são as outras? E quais são os objetivos desses exames? Bem perguntado. Os principais exames, porque a gente pode dizer que, vamos chutar agora, existem mais de 30, 40, 50 tipos de cintilografia. 30, 40, 50? Com certeza. Entretanto, tem os mais prevalentes, tem os mais usados, né? Então, este exame que tu fizeste, a cintilografia óssea, é um dos mais utilizados. A cintilografia óssea, ela em geral é realizada para pacientes com alguns problemas ortopédicos, né, suspeitas de fraturas, em locais de dor, às vezes não muito bem explicado, às vezes em locais já estudados por radiografias, por tomografias e não elucidados. Então, a cintilografia óssea na ortopedia tem muito essa função de fazer um diagnóstico que ainda não foi feito pelos outros métodos de imagem. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quem pediu essa cintilografia óssea para mim foi um endocrinologista muito famoso, um professor, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, num acidente muito triste, na BR-116. E ele queria ver a quantidade de osso que eu tinha para ver a minha idade física, independente da idade cronológica. Isso existe? Existe, mas eu ouso dizer que ele deve ter te pedido uma densitometria. Puxa, tem razão, não foi cintilografia, foi densitometria óssea. Densitometria você não faz.
Não, nesse serviço não. Mas a cintilografia pode suprir, pode ser, digamos, semelhante à densitometria, não? Não tem essa função. Não tem? E no caso da cintilografia óssea, apesar de ter bastante indicação na área ortopédica e traumatológica, a cintilografia óssea tem a sua maior função em investigar doença metastática nos ossos. Então, metástase em ossos. Exatamente. Pacientes que têm tumor. Câncer. Mama, próstata, pulmão, melanoma, que são cânceres com muita prevalência de doença em osso, aí a cintilografia óssea tem um cenário, tem uma posição nesse cenário incrível. Como assim? Explica. Ela consegue localizar todas essas metástases? Praticamente todas essas metástases, desses tipos de tumores mais, inclusive, do que outros, pelo tipo de metástase. Então, é um exame de corpo inteiro. De corpo inteiro? Corpo inteiro, dos pés à cabeça. Então, isso facilita. Demorado? Questão de 10 a 15, 20 minutos. A maioria dos centros, em 15, 20 minutos, termina uma cintilografia óssea. Não é um exame demorado. E a grande vantagem em relação aos outros métodos de imagem, primeiro, é ser um estudo fisiológico do ponto de vista do metabolismo ósseo, porque muito antes de causar uma alteração na estrutura do osso a ponto de ser vista pelos outros métodos de imagem, causa uma alteração metabólica, que muitas vezes ainda não se transformou numa mudança estrutural. E a cintilografia óssea já vê essa alteração no metabolismo ósseo. Então, além de ser de corpo inteiro, tem nesse cenário, antecipa aí em meses, talvez anos, a certeza da doença na região em relação aos outros métodos de imagem. Fora a cintilografia óssea, outro estudo extremamente prevalente é a cintilografia miocárdica. Opa, coração? Coração. Os pacientes, por vezes, são investigados com outros métodos, tipo ergometria, teste ergométrico, paciente que já tem alguma alteração no teste ergométrico ou um teste ergométrico inconclusivo, ou mesmo com testes ergométricos normais, mas pacientes com alto risco de doença arterial coronariana, são então solicitados para esses pacientes a cintilografia miocárdica de repouso e de estresse. Como é que faz o exame de estresse? De estresse, se o paciente tem condições de um bom exercício, ele recebe a injeção do radiofármaco no pico do estresse. O paciente, antes de começar o exercício, recebe uma punção, fica já com acesso pego, vamos chamar assim. O paciente começa a se exercitar com um cardiologista. No momento certo, o cardiologista aponta para o técnico de enfermagem a hora exata de se injetar o radiofármaco. Aquele radiofármaco vai perfundir as paredes do miocárdio naquele momento. Depois de alguns minutos, o paciente pode entrar em repouso e se preparar para fazer as imagens meia hora, 30, 40 minutos depois. Não interessa, o momento da injeção é o momento que vai ser visualizado pelas imagens cintilográficas, porque foi naquele momento do pico do estresse cardíaco que o radiofármaco foi oferecido para a musculatura cardíaca. Então, a gente tem 30, 40, 50 minutos depois a imagem do pico de exercício. Se o paciente não tem as condições de um bom exercício, existe um outro produto chamado dipiridamol que se injeta antes de se injetar o radiofármaco, que, vamos dizer assim, substitui o estresse físico de fato. Ele tem um outro mecanismo de ação, mas substitui. Então, pacientes que têm condições de fazer um bom exercício fazem a injeção do radiofármaco no pico do estresse. Pacientes que não têm essa condição fazem a injeção do radiofármaco no momento certo após o uso desse dipiridamol. Então, para todos os pacientes é passível de se fazer a cintilografia miocárdica de estresse. E depois se compara essa cintilografia de estresse com a cintilografia do repouso. Todos os pacientes acabam fazendo o repouso, que é, na verdade, o parâmetro para comparação. Espetacular. Falar um pouquinho da estrutura da medicina nuclear aqui do Mãe de Deus Center. Quantos vocês são? Quantos funcionários? Quantos equipamentos? Esse centro de medicina nuclear, ele é top? Como é que ele está em relação a outros? Ele é um centro top. Ele é um centro, vamos dizer assim, renovado. Esse serviço aqui foi adquirido há alguns anos por um grupo de médicos nucleares. Vocês são quantos? Reformado na sua estrutura física e também nas necessidades para atender sempre as normas de vigilância que estão sempre mudando. Então, pode-se dizer que esse serviço, em termos de respeito às normas da vigilância sanitária,
Não tem serviço que esteja tão kits com as normas atuais em Porto Alegre, porque foi reinaugurado faz poucos meses, 6 meses, 8 meses. É grande a sala, a quantidade de sala. Pergunta, Quantos vocês são aqui? somos 3 médicos nucleares. 3 médicos nucleares. Mais os técnicos. Mais técnicos, mais pessoal da área administrativa, pessoal de recepção, e também contamos com cardiologistas, porque todos os exames de cardiologia nuclear, que são esses que eu recém comentei, da cintilografia miocárdica, a fase de estresse é feita e acompanhada por um cardiologista. A cintilografia miocárdica, ela substitui exames invasivos, como angioplastias, coisas assim? Então, na ordem de estudar um paciente, a cintilografia ela viria antes num paciente estável, né? Não num paciente que começou com um quadro agudo. Esse paciente, eventualmente, ele está diante de um quadro vigente de infarto. Esse paciente, aí ele já tem o estudo hemodinâmico vem na frente, né? O cateterismo vem na frente, porque esse paciente, eventualmente, além de se fazer o diagnóstico... Nesse momento, doutor, está entrando aqui um técnico. O que ele está vendo agora aqui, doutor Eduardo? Bom, houve o término agora da aquisição de uma das imagens de um paciente e agora ele está aferindo a qualidade da aquisição para ver se esse paciente ele estaria liberado ou se esse paciente precisaria, por algum motivo, da própria distribuição do radiofármaco, ou se eventualmente o paciente se mexeu durante a aquisição, se ele precisaria ou não repetir. Aquilo ali é uma imagem do coração dele, não? É uma imagem do coração dele. Eu acertei? Acertou. Acertou. Eu vou te liberar daqui a pouco, Zé. Daqui a pouquinho. A interpretação desses exames, vocês devem ser uns caras meio geniais para interpretar todas essas imagens. É um negócio muito complexo, Eduardo. Eu te diria que é como quase tudo. Exige uma curva de aprendizagem, que eu não considero curta, eu considero uma curva de aprendizagem longa. Alguns dos médicos aqui passaram por serviços enquanto as suas formações e também trabalham em serviços fora daqui, muito populosos, serviços com muito paciente. Isso certamente auxilia nesse aprendizado constante, né? Além da curva de aprendizagem, o fato de tu continuares lidando com um número muito grande de pacientes por mês te dá muita tranquilidade para interpretar. Então, são exames que parecem impossíveis de serem, não é nem interpretados, serem minimamente compreendidos inicialmente, para depois virarem exames relativamente simples do ponto de vista de dificuldade para o médico experiente, né? Muito bem, eu vou devolver para a Fernanda no estúdio, agradecer ao doutor Eduardo Herzberg-Shevsky, ele que trabalha com medicina nuclear aqui no Mãe de Deus Center. Está aqui a logomarca, Mãe de Deus Center Nuclear, cintilografia e imagem molecular. Espetacular, salas grandes, pessoas bem atendidas, recepcionista gentil. Está aí, aqui na Torre A, 7º andar do Mãe de Deus Center, sua saúde, num só lugar. Muito obrigado, doutor Eduardo, pela sua gentileza em nos receber. Parabéns pelo seu trabalho, pela forma cuidadosa com que o senhor trata aqui seus pacientes. Nós que somos consumidores dos serviços de saúde, e aqui somos hipossuficientes. Nós nos entregamos nas mãos de vocês. Impressionante isso, né? Que responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade e é um grande prazer também receber os pacientes e poder entregar isso para os pacientes. A gente aqui trata os pacientes com gosto. A gente gosta dos pacientes, a gente dá para os pacientes aqui uma experiência, apesar das imagens poderem ser encontradas em outros locais, a gente dá uma experiência diferente para o paciente pela maneira com que ele é tratado, desde a recepcionista até o momento que passa pelo técnico de enfermagem, depois o momento que passa pelo técnico de radiologia para aquisição das imagens, e quando nós também, os médicos, entram em contato com os pacientes, nós temos um cuidado muito diferente do que a maioria dos lugares.